Você acha que os simulados que você está fazendo estão difíceis? Você se sente meio perdido em questões que parecem impossíveis de resolver? Bom, e se eu te disser que eu também passei por isso e que é extremamente normal? Meu nome é Bruno Ferreira, fui primeiro colocado no ITA, no IME e na Escola Naval, e no vídeo de hoje eu vou te contar como lidar com simulados difíceis. Então, bora lá! Bom, geralmente os simulados são até mais difíceis do que a prova do vestibular de verdade. Isso acontece porque quem elabora, os professores, os cursinhos, pensam em deixar questões mais difíceis de forma que, se no dia da prova a prova vier no nível normal, você vai sentir ela um pouco mais fácil. E se ela vier no nível mais difícil, você não vai estar desacostumado com isso. E aí o simulado é difícil porque tem conteúdo que você ainda não viu, tem as questões boas que os professores guardam justamente para botar lá, não passam em sala só para deixar no simulado. E a questão difícil fica ainda mais difícil porque a pressão bate, é o momento ali que você está simulando a prova. Então, definitivamente, é bem comum ter simulados difíceis durante a preparação. E eu vou te contar a verdade, eu também já tomei muita porrada nos simulados aí durante meu primeiro ano de preparação, principalmente. Eu era eliminado direto, tanto na primeira quanto na segunda fase. Tinha questões que eu nem sabia errar, não conseguia nem ler o enunciado direito. Então, isso aconteceu comigo também. Mas a real é que se você está achando o simulado difícil, é justamente porque ele está te contando que você ainda não está preparado para passar na prova. Isso é normal, ao longo da sua preparação, você não vai estar preparado. O seu objetivo é estar preparado no final da sua preparação. Então, ao longo do processo, é normal que os resultados não apareçam, porque você vai desenvolver gradativamente até o final do ano. Bom, caso você já esteja mandando bem nos simulados desde o início da preparação, significa que você já está no nível legal, um nível perto do nível do vestibular. Isso significa que você precisa só manter a constância para não deixar o ritmo cair. Mas beleza, os simulados estão bem difíceis. E agora, o que eu faço? Relaxa, não se desespere, porque você pode sim tirar bom proveito mesmo daqueles simulados mais difíceis. Primeiramente, você tem que ter calma, você tem que encarar aquelas questões como se fossem exercícios que você faz durante sua preparação normalmente. Você não pode achar que tem que correr contra o tempo. É óbvio que o tempo é um fator, ele vai estar correndo ali, mas você não pode querer fazer tudo com pressa, porque pode acontecer de você fazer tudo mal feito e isso atrapalhar bastante o seu desempenho. E a melhor coisa que você pode fazer com as questões difíceis é tentar tirar o máximo que você conseguir dela. Se for uma prova discursiva, você pode tentar desenvolver alguma ideia, fazer algumas contas para tirar alguns décimos daquela questão. E já se for uma prova objetiva, você pode de alguma forma tentar eliminar algumas alternativas, fazendo algum cálculo, desenvolvendo alguma coisa, para poder eliminar e você ter mais chances de acertar na hora de escolher entre uma alternativa ou outra. Inclusive, você pode testar suas estratégias de chute. Eu já fiz um vídeo aqui no meu canal falando sobre uma estratégia que eu tinha. E isso é muito útil, porque se tiver alguma questão que você não tem nem ideia do que fazer, mas que com sua estratégia de chute você consegue pelo menos eliminar algumas alternativas, você aumenta sua chance de acertar aquela questão. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no meu canal falando sobre isso. Eu vou deixar o card aqui em cima para você clicar e assistir esse vídeo, que é bem interessante também. Além disso, você pode olhar a resolução da questão depois da prova, para ver se não faltava alguma sacada para você conseguir resolver, para entender e ver se você está bem naquele assunto, se está mal, se está difícil porque você não estudou muito bem aquele assunto, ou se você só não conseguiu fazer por mínimos detalhes. Então pode ter certeza que as resoluções também são muito boas, para você ter ideia de como você está na matéria e também te dar umas ideias ali de como resolver algumas questões. E fique ligado também que se você conseguir fazer a prova com calma, mesmo deixando algumas questões para trás, você tem boa chance de mandar bem naquelas questões que você fez. E é isso que você tem que fazer durante o simulado, ir testando suas estratégias, testando sua velocidade para ver o que você consegue fazer. Você não precisa sair correndo pela prova inteira para completar todas as questões e fazer tudo de qualquer jeito. Isso vai prejudicar a sua nota e não é isso que você quer. Então, é testando e testando em cada simulado para você chegar no seu ritmo ideal. Mas vale deixar muito claro uma coisa aqui. Não dê tanta relevância assim para a sua nota no simulado. É claro que ela é importante, ela te diz como você está, se você acertou muitas questões, ela vai te falar que você está bem naquele conteúdo, mas ela não pode interferir muito na sua estratégia, em como você lida com a sua preparação. Você não tem que estudar para o simulado, você tem que estudar para o vestibular. Então, se o simulado estiver no nível muito alto, no nível da prova praticamente, e você ainda estiver no início, você não tem que estudar para o nível do simulado. Você tem que estudar gradativamente na sua preparação para lá na frente chegar no nível bom. Você não tem que pular etapas para chegar no nível do simulado porque você quer mandar bem no simulado. Você tem que estudar para a prova. E para estudar para a prova, você não pode pular etapas dessa forma. Então lembre-se, até nos simulados difíceis você consegue tirar bom proveito. Você vai ter que continuar com suas estratégias, testando estratégias, ver por qual matéria você começa melhor, selecionar aquelas questões mais tranquilas, porque até no simulado difícil vai ter algumas questões que você vai conseguir fazer, então você tem que ter essa capacidade de ir selecionando aquelas questões que vão te garantir um ponto,
fazer isso, deixar aquelas bem mais difíceis para depois e ir moldando a sua estratégia ali para poder fazer uma boa prova. Por último, um ponto muito importante. Cuidado com o simulado que você está fazendo. Cuidado para ele não ser um simulado relativo a outro vestibular. Cuidado para ele não ser um simulado muito acima do nível da prova que você vai fazer, porque isso influencia bastante em como você está lidando com as questões. E você tem que se preparar para o seu vestibular. E vale ressaltar as provas antigas. Elas podem sim servir de simulado. Então, se você não tem acesso a um simulado, ou se os que você faz são do nível bem acima da prova, você pode utilizar aquelas provas de anos anteriores para simular a prova que você vai fazer no final do ano. Bom, esse foi o conteúdo de hoje. Espero que você tenha gostado. E lembre-se que você está estudando para o vestibular e não para o simulado. E se ficou alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima, pessoal. Valeu!